O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os romeiros, romeiras, que se encontram aqui na casa de nossa mãe, Nossa Senhora de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos, acolhidas. E também a você que nos acompanha através da TV Nazaré e também através da rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br. A você e também a sua família, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Contem com as nossas orações, desde já que o seu domingo seja muito abençoado e que durante a semana você possa conseguir alcançar tudo aquilo que almeja para você e também a sua família. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o 5º domingo da Páscoa. E o Evangelho de hoje tem uma comparação com o Evangelho de domingo passado. Domingo passado vimos que Jesus se apresentou como Eu sou o bom pastor. E hoje Jesus se apresenta como Eu sou a videira verdadeira. Interessante que no Evangelho, no texto de hoje, o verbo permanecer vai aparecer 8 vezes no texto. E o substantivo fruto vai aparecer 7 vezes neste mesmo texto que nós lemos hoje. São João está chamando a nossa atenção para que nós devemos estar sempre juntos, ligados a Cristo Jesus, que é a verdadeira videira, aquela que alimenta os galhos, os ramos, e uma vez esses ramos estando bem alimentados, eles vão produzir muitos frutos. Mas aqui vem uma pergunta: quais são os frutos que estes ramos vão produzir? São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, nos mostra quais são esses frutos que os ramos vão produzir: o amor, a fé, a bondade, a benevolência, a paciência, a mansidão, a piedade e o domínio de si mesmo. Estes são os frutos que são produzidos por todos aqueles e aquelas que estão ligados a Cristo Jesus, a verdadeira videira. E é interessante que a seiva que alimenta esses ramos e por conseguinte os frutos, esta seiva chama-se
amor, como nos ensina a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Então todos nós que estamos ligados a Cristo Jesus, a verdadeira videira, vai produzir muitos e muitos frutos de amor, através das nossas atitudes, através da nossa maneira de ser. Vimos na primeira leitura de hoje que num primeiro momento o apóstolo Paulo, ele vai ser rejeitado pelos seus irmãos, mas depois, por causa da ajuda e a intercessão de Barnabé, Paulo então vai ser acolhido, ou seja, Paulo vai aos poucos se ligando cada vez mais a esta videira Cristo Jesus. E Paulo, através da sua pregação, do seu ardor missionário, ele vai produzir muitos frutos. E Paulo vai ficar tão ligado a esta videira que é Cristo Jesus, que na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer: já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Aquele que deixa se moldar, se tocar por Cristo Jesus e se alimentar por Cristo Jesus, é aquele que aos poucos vai configurando a sua vida à vida de Cristo Jesus. Durante a missa, nós somos alimentados por dois alimentos: o alimento da palavra e o alimento da Eucaristia. Ou seja, nós somos fortalecidos para que possamos produzir frutos cada vez mais, frutos em larga escala. Porém, toda árvore, para que ela possa produzir cada vez mais, ela precisa ser podada, para que os frutos possam ser bem fortes, firmes, saborosos. Nós também, nós de vez em quando recebemos algumas podas na vida, só que nós não aceitamos estas podas, sentimos dor, e a dor, ela é demonstrada através das lágrimas. Quando nós podamos uma árvore, cortamos um galho, vemos a seiva descendo, notamos que a planta está sofrendo, o ser humano também. Quando ele recebe uma poda na sua vida, um corte na sua vida, as lágrimas descem, que é o sofrimento. Porém, depois, como a árvore que vai crescer viçosa e vai produzir frutos cada vez mais saborosos, também o ser humano, depois da poda, ele vai conseguir produzir muitos frutos, frutos saborosos, que vão alimentar a sua vida pessoal, mas também vai alimentar a vida de todos aqueles e aquelas que estão junto de si. Para concluir, o Evangelho de hoje, ele faz duas perguntas para mim, para você e para cada um de nós. Como eu estou recebendo na minha vida as podas de Deus? E a segunda pergunta é: quais os frutos que eu estou produzindo? A resposta, cada um deve dar no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.